Graças a Deus por mais uma vez. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 6. Vamos falar sobre promessas de Deus e hoje sobre promessa de cura. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje iremos falar sobre a promessa da cura divina. A nossa lição é a lição de número 6 do nosso último trimestre desse ano de 2024. As nossas leituras bíblicas em classe, nós não iremos fazê-la aqui porque elas são longas, mas nós iremos falar de todos esses textos no decorrer da nossa lição aqui hoje, que é Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao 5, Mateus capítulo 8, do 14 a 17, e também Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15. Mas nós iremos falar de todos esses textos, só não iremos lê-los agora. Nós temos 3 objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, explicar biblicamente as promessas de cura divina. Segundo, compreender qual é a origem e as consequências das doenças no mundo. E, por último, conscientizar de que Cristo cura sim. Na nossa introdução da lição, existe aquilo que tem um tema lá como leitura diária. De segunda até sábado é como se fosse uma preparação para aquilo que nós estudaremos no domingo. E aí tem justamente um resumo de todo o tema da nossa lição. Primeiro, Gênesis 3 afirma que o pecado é a causa das doenças. É justamente o nosso segundo ponto. O pecado ele corrompe toda a natureza humana. E com o tempo o homem passou a viver menos, ou seja, o pecado ele definhou o ser humano de uma maneira que ele influenciou todas as áreas da vida. Também na leitura diária fala sobre como que a expectativa de vida ela foi diminuindo cada vez mais e o fato disso que o pecado ele acaba com a saúde, ele acaba com o relacionamento com Deus, ele tenta acabar com tudo. Mas por isso nós temos Jesus Cristo que vem para resgatar todo esse nosso relacionamento com o próprio Pai. E por último, falar que Jesus Cristo ele continua curando. Jesus Cristo cura sim. Então, basicamente, essa leitura diária, quando você faz ela de segunda a sábado, cada um desses textos, quando chega no domingo, você já está por dentro de todo o nosso assunto. Vamos caminhar. Primeiro, a cura divina é uma promessa que ela é bíblica. A cura divina é uma promessa que ela é bíblica. E por que é importante mencionar, justamente coloquei entre aspas a expressão bíblica? A cura divina não é simplesmente aquilo que é uma crença humana, ou é fruto de ação demoníaca, ou é simplesmente fruto de um outro tipo de religião. É uma promessa que o nosso Deus fez para nós. Ou seja, e das promessas que Deus fez para nós, nós precisamos nos apropriar dessas promessas. Ou seja, a cura é uma promessa de Deus. E além de ser uma promessa de Deus, não simplesmente por meio de uma experiência, ela é bíblica. Então, ela é bíblica. Segundo, qual que é a origem e as consequências das doenças do mundo? As doenças não surgiram simplesmente do nada. Né? Deus ele não nos criou com doenças, Deus não nos criou com enfermidades. O que aconteceu para que surgisse enfermidades, doenças e, consequentemente, o caminho depois de uma doença ou enfermidade é a morte. Então, qual que foi a causa disso? E afirmamos mais uma vez que Jesus Cristo cura sim, a atualidade. E por que é importante mencionar essa questão da atualidade? Nós estamos vivenciando um tempo onde igrejas cessacionistas, igrejas de cunhos mais tradicionais, afirmam que os dons eles cessaram. Eles afirmam que o batismo foi só para a época do texto bíblico,
batismo no Espírito Santo, que a cura divina ela ficou restrita só àquele tempo, que os milagres, os sinais, e nós pentecostais, nós não cremos nisso. Nós acreditamos, a exemplo de Atos dos Apóstolos, que Atos dos Apóstolos é um paradigma para a igreja. Nós acreditamos que aquilo que aconteceu na época de Jesus e as promessas de Jesus, elas não se referem simplesmente aos apóstolos e aqueles primeiros discípulos que conviveram com ele. Nós acreditamos, por sermos pentecostais, que aquilo que aconteceu com a igreja primitiva é simplesmente um reflexo do que pode acontecer também conosco. Eles falaram em línguas, nós também podemos falar e falamos. Eles curaram por meio da ação e por meio do nome de Jesus. Hoje também nós somos curados por meio do nome de Jesus Cristo. Ou seja, há atualidade dos dons. Então nós cremos que Jesus Cristo continua agindo no decorrer da igreja, né? Nós acreditamos isso. Então vamos caminhar para a nossa introdução. O homem foi criado perfeito, tanto física quanto moralmente. Mas aí entra o problema. O problema é o pecado. E o pecado fez com que o homem estivesse sujeito à morte física e, consequentemente, à doença. No plano divino Deus sempre desejou curar o seu povo. Por isso, ele também se apresenta no Antigo Testamento como Jeová Rafá, que é justamente aquele que cura. E já no Novo Testamento, nós veremos nas ações de Jesus as curas como parte integral do seu ministério. Na cruz do Calvário, o Senhor realizou uma obra completa de salvação, espírito, alma e corpo. É importante mencionarmos que quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, quando Deus ele nos trouxe à existência, Deus não nos criou enfermos, Deus não nos criou deficientes, Deus não nos criou com nenhuma anomalia. Deus nos criou perfeitos. E o problema surgiu justamente por meio do pecado. Então, o pecado, ele afetou o ser humano integralmente. Integralmente, corpo, alma e espírito. Todas as dimensões que faz parte daquilo que é o ser humano foi completamente afetado pelo pecado. O seu pensamento foi afetado, o seu corpo foi afetado, o seu sentimento foi afetado, a sua alma foi afetada, ou seja, tudo foi afetado por meio do pecado. Só que nada pegou Deus de surpresa, nada, o pecado não pegou Deus, tipo assim, o que aconteceu? Não. Deus, ele já por meio da sua ação, por meio da sua presciência, ele já sabia o que ele iria fazer. Então, ele já, de antemão, ele já programou curas, de antemão, ele já preveu aquilo que ele iria fazer com o ser humano. Ou seja, se o pecado, consequentemente, trouxe as doenças e enfermidades, ia chegar na morte, o próprio Deus ele já proveu um caminho que é justamente das curas. E por isso que nós conhecemos, uma das maneiras de conhecermos ele no Antigo Testamento é como Jeová Rafá, que é aquele que cura. Então o pecado ele afetou toda a esfera humana. O nosso primeiro ponto fala acerca da promessa bíblica da cura divina. É importante pontuar que o comentarista dessa lição, ele opta em primeiro falar da promessa de cura, para depois falar da origem das doenças e das enfermidades. Você, quando estiver lecionando no domingo, então você tem duas opções. Se você quiser pegar esse segundo ponto e colocá-lo como primeiro, é interessante também, porque você vai falar primeiro do surgimento das doenças, para depois falar de como que Deus ele resolveu esse problema. Mas o comentarista ele decide primeiro falar de uma promessa de cura, para depois falar da origem das enfermidades. Primeiro subtópico, a promessa messiânica de Isaías 53. Isaías 53 é um texto
É um texto messiânico, é um texto que fala do Messias, é um texto que começa: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu os braços do Senhor. Mas basicamente a parte que nós queremos mencionar é justamente versículos 4 e versículo 5 de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e versículo 5. Olha o que diz o texto. Assim diz o texto: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, basicamente esse texto está falando acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo, que viria muitos anos depois, mas ele fala sobre ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O texto afirma, de uma maneira profética, Isaías ele afirma que em Jesus se cumpriria a nossa salvação, e não somente uma salvação de alma, e não somente uma salvação de espírito, mas também uma salvação do corpo. Porque por meio de Jesus Cristo, ele redime não só a nossa alma, ele redime também espírito, alma e corpo, porque também ele leva sobre si as nossas dores. Quem sente dor é corpo. Ele leva sobre si, ele nos sara, ou seja, por meio da cruz de Cristo, por meio do Calvário, Jesus Cristo ele redime o homem integralmente. Por meio da cruz de Cristo, Jesus Cristo ele nos restaura completamente, espírito, alma e corpo. Ah, pastor, agora o negócio complicou. Como que na cruz de Cristo ele nos redime completamente? Eu ainda continuo sentindo dor. Como que na cruz de Cristo ele me redime também completamente, mas mesmo assim eu continuo sentindo o desejo de pecar? É importante nós mencionarmos isso porque a cruz de Cristo ela é eficaz, não precisará de uma outra morte para Jesus Cristo nos salvar. Não precisará de um outro ato para Jesus Cristo nos redimir. Mas ela é o pontapé inicial de Deus, da nossa redenção, que é completa, mas que se consumará na sua vinda em glória para nos levar. Ou seja, mas não é necessário um outro sacrifício, não é necessário uma outra morte. Mas nós acreditamos que essa morte de Jesus Cristo, ela tem também o poder de levar sobre ele as minhas enfermidades, as suas enfermidades, mas ainda aguardamos uma consumação daquilo que a cruz ela realizou em Jesus, que Jesus realizou na cruz por nós. Então é a promessa messiânica. Segundo tópico é o cumprimento profético do ministério de Jesus. Por meio do seu ministério, Jesus Cristo ele realiza algumas coisas que são sinais para nós. Jesus Cristo, vamos pegar o texto nos evangelhos, nós veremos Jesus Cristo curando enfermos, expulsando demônios. E por que isto acontece? Por que esta ação de Jesus de curar enfermos e expulsar demônios? As enfermidades, elas vêm para entrar na vida do ser humano e a ponto de levá-lo à morte. Então, quando Jesus Cristo ele vem, ele cura enfermos, ele tem poder sobre as doenças. E qual que é o ápice disso? É quando Jesus Cristo ele ressuscita um morto, ou seja, o nosso Jesus ele não tem poder simplesmente para curar. Vamos pegar a sogra de Pedro. Ele curou cegos,
Jesus Cristo, ele curou alguém que tinha a mão ressequida. Jesus Cristo curou o paralítico. Jesus Cristo, ele não só cura, mas ele ressuscita. Ou seja, o nosso Cristo, ele não simplesmente ele teve poder sobre enfermidades e doenças. Uma febre. Não, mas Jesus Cristo, ele também ressuscitou. Ou seja, o nosso Cristo, ele tem poder sobre tudo enquanto é coisa que assola o nosso corpo. Seja enfermidades e seja a própria morte. Então, Jesus Cristo ele vem para provar para nós que ele tem poder sobre as doenças. E além de ter poder sobre as doenças, ele também tem poder sobre a morte. E também sobre as ações demoníacas. E o demônio, ele utiliza do quê? Do próprio corpo. Então, o demônio, ele age aqui por meio de possessão, ou seja, ele entra num corpo, ele possui esse corpo e o corpo ele fica moído, rebentado, porque Satanás ele usa o ser humano como um escravo, como um animal. E quando Jesus Cristo ele vem para libertar, para curar, ele restaura, ele renova, ele revigora o ser humano. Ou seja, em Jesus há um cumprimento profético da ação de Deus. E há um apontamento aqui importante para nós mencionarmos. Que apontamento é esse? Nós não somos salvos para sermos curados, mas nós somos curados para sermos salvos. Por que é importante mencionarmos isso? Porque nós estamos vivenciando um tempo tempo este que, principalmente por influências de muitas igrejas neopentecostais, onde algumas delas acreditam que o cristão não pode passar por enfermidades, o cristão não pode passar por doenças. Tem gente que afirma não, porque se você está enfermo é porque você não tem fé, se você está doente, tem alguma coisa de errado, tem algum pecado. Nós já vimos, por exemplo, um líder de uma igreja neopentecostal falar que ele não é enfermo, não passa enfermidade. Aí aconteceu até uma coisa engraçada, porque quando essa pessoa estava enferma, ele saiu do ar na televisão, não quis nem se mostrar. Ou seja, nós somos humanos, né? Então, no mundo nós teremos aflições, nós somos humanos. A promessa de Jesus nos curar não quer dizer que nós não passaremos enfermidades. O fato de Jesus Cristo nos prometer cura é justamente o fato de que eu e você passará por enfermidades e que passaremos por situações difíceis e complexas na vida, né? Então, vamos caminhar. Terceiro subtópico do primeiro ponto. Os ministros são chamados a orar pelos enfermos. Os ministros são chamados para orar entre os enfermos. Olha o que diz o texto aqui de Tiago. Eu quero ler com vocês aqui Tiago capítulo, vamos voltar aqui, Tiago capítulo de número 5. Nós iremos ler aqui 3 versículos, que é o versículo de número 13, 14 e 15. Olha o que diz o texto. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, ele nos dá algumas diretrizes, e algumas dessas diretrizes que Jesus Cristo nos dá, e principalmente essa acerca de orar em nome dele e da imposição de mãos, é justamente repetido pelos apóstolos, repetido no Novo Testamento. E aqui o Tiago afirma isso. Está entre vós doente? Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros. Eles imporão as mãos, eles estarão ungindo como? Em nome do Senhor. Então, nós também temos essa promessa, nós temos essa dádiva de receber uma oração com imposição de mãos. E essa imposição de mãos
no caso aqui das lideranças, acompanhada da unção. E é interessante que nós observamos alguns tipos de situações, pelo menos no nosso meio da Assembleia de Deus, não é comum, mas em alguns círculos são comuns. Por exemplo, a própria pessoa ir em um lugar e falar assim, e comprar um óleo, comprar um azeite, e a própria pessoa sai ungindo a casa dela toda. Não é costume nosso. A Assembleia de Deus, nós não temos esse costume. O costume nosso do seu líder, do seu pastor, da sua liderança, orar te ungindo. Pelo menos é biblicamente o que nós temos, né? Então, nós temos sim, biblicamente, o sacerdócio de todos os santos, né? Mas nós não temos autorização bíblica para todas as pessoas saindo ungindo tudo, né? Então, não é a nossa crença. Segundo ponto, origem e consequência das doenças do mundo. Primeiro, a origem. A origem é a queda. Então, o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, foi criado perfeito. Só que o fato dele pecar, o que é pecar? O pecado foi a desobediência de Adão e Eva para com Deus, uma ordem explícita que Deus deu para a sua criação no Éden. E eles simplesmente desobedecem a Deus. Então, a origem das doenças é a queda. Então, a origem das doenças é a queda. Então, consequentemente, enfermidades, doenças e doenças, a morte. E o salário do pecado é a morte. É interessante que assim que o ser humano peca, assim que o ser humano erra, a primeira coisa que vai acontecer com eles é justamente o medo. Olha para você ver. Assim que o ser humano peca, já vem uma doença que é mental. O medo, por mais que o medo ele faz parte da nossa segurança, ele faz parte daquilo que vai nos preservar, mas o medo em excesso, ele te mata. O medo em excesso, ele mata. Aí, observe no texto de Gênesis, quando o ser humano ele peca, a primeira consequência, a primeira doença é uma doença da mente, porque eles têm medo. Eles têm medo e um medo que faz com que eles fiquem sem ação. Ou seja, o pecado, ele causa a doença. E a doença, automaticamente, ela causa a morte. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele é como se fosse aquele cartão de crédito que você compra e vai passando o mês inteiro. Aí, no final do mês, vem a fatura. Você querendo ou não, a fatura vai chegar. Olha, veio tantos mil. Como que veio isso? Foi a comprinha de todos os dias. No final do mês vem a fatura. Então a fatura tem que ser paga. Então o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, a fatura do pecado se chama morte. Querendo ou não, ela vem. Então, a origem do pecado, a origem das doenças é justamente o pecado. E quais são as consequências do advento do pecado? Porque o pecado ele corrompeu todas as áreas humanas, espírito, alma e corpo. Ele corrompeu a mente, ele corrompeu as emoções, ele corrompeu o corpo. O pecado ele corrompeu tudo. E automaticamente ele corrompeu o nosso corpo, ele corrompeu o nosso tempo de vida. A nossa lição ela até destaca aqui as idades de algumas pessoas. Por exemplo, Adão, 930 anos. Sete, seu filho, 912. Enos, 905. Então, biblicamente, após a queda, a tendência foi só de diminuir o tempo de vida.
A única exceção que teve aqui é justamente o Matusalém, que viveu mais do que até o próprio Adão. Só que é a única exceção, é a única exceção. Todos os outros vão vivendo consequentemente menos. Ou seja, o pecado ele vai fazendo com que o homem viva menos. O pecado ele vai fazendo com que o homem viva menos. E interessante que no dilúvio, aí Deus tem uma prosinha com o próprio Noé, e na prosa que Deus tem com Noé é a seguinte: ô Noé, então daqui para frente, esse povo só vai poder viver 120 anos. Aí só que o tempo vai passando, aí no Salmo 90, aí a expectativa de vida diminui mais ainda. Aí o que diz o Salmo 90, 10? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Então observa que o tempo vai passando e o próprio Deus, em suas promessas, vai dizendo, ó, a expectativa de vida não é muita, a expectativa de vida é pouca, ou seja, nós fomos criados seres eternos. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres eternos. A eternidade ela está cravada dentro de nós. A eternidade ela está cravada dentro de nós. Aí entra o problema. Eu e você será eterno ou para aquilo que é bom ou para aquilo que é mal. Porque o céu é eterno e também o inferno é eterno. Ou seja, a eternidade está cravada em nós de um jeito ou de outro. O céu é eterno e o inferno também é eterno. Ou seja, o homem vai viver para sempre ou morrer para sempre. E por isso que Deus agora, nessa vida nossa aqui na Terra, Ele decide, por meio da consequência do pecado, reduzir o nosso tempo de vida aqui nessa Terra. Então o pecado ele vai definhando os nossos ossos, o pecado ele vai definhando os nossos nervos, porque o tempo ele nos afeta. O tempo só não afeta Deus, mas o tempo nos afeta. O tempo nos afeta. O tempo nos faz ter dores. O tempo nos faz cansar. O tempo faz com que os ossos eles definhem. O tempo ele faz com que a visão ela não consiga enxergar direito. O tempo faz com que as pessoas comecem a andar manquejando. O tempo nos afeta. O tempo nos afeta. Então vamos caminhar. A proliferação das doenças. Então, automaticamente, as doenças surgiram. Doenças físicas e doenças mentais. E nenhum de nós, seres humanos, nós somos imunes a essas doenças. Seja você cristão ou seja você não cristão. Nenhum de nós estamos imunes à doença. Nenhum de nós. Então, as doenças físicas e mentais, né? Então, seja doenças físicas, aí pensa aí uma diabetes, um câncer, doenças que vêm, gangrena, doenças que vêm para acabar com o nosso físico. É exemplo dessas pandemias ou epidemias, seja um Covid, seja uma dengue, seja doenças que vêm para acabar com o corpo, Mas o pecado, ele não trouxe somente doenças que são físicas. O pecado, ele também trouxe doenças que são mentais. São doenças mentais, seja uma depressão, seja um Alzheimer, seja uma crise de ansiedade, seja algum transtorno. Ou seja, o pecado, ele atingiu o ser humano em toda a sua esfera. Em toda a sua esfera. Então, e da mesma maneira que quando você fratura um braço, você procura um ortopedista, ou seja, um médico daquela área. Eu estou com um problema na visão, procura-se um oftalmologista. Está com um problema no coração, procura um cardiologista, ou seja, alguém destinado àquela área, a sua mente também adoece.
A mente também adoece, ou seja, quando a mente adoecer, procure também um profissional da área. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, porque da mesma maneira que um corpo, vamos supor, ou seja, o seu braço, o seu coração, o seu olho, alguma coisa que você procura alguém da área, a sua mente também ela adoece. A mente também adoece. Então é necessário também procurar um profissional da área. Aí tem gente que acha assim, não, isso aqui eu só vou resolver desse jeito. Eu só vou resolver... Você esquece que a sua mente também adoece. A sua mente também adoece. Ou seja, é necessário nós buscarmos auxílio com médicos, mas também o fato de nós orarmos não quer dizer que você vai abrir mão de alguém especialista na área, né? É uma infantilidade, porque o próprio Deus, ele por meio da sua graça, foi Deus que permitiu que a ciência chegasse aonde chegou, foi Deus que permitisse que as áreas de domínio das ciências, que o estudo da mente, o estudo de todas as outras áreas do nosso corpo, é Deus que permitiu que cada um se aprimorasse o máximo. Aí se a pessoa está com problema de vista, ela vai lá, coloquei um óculos, aí eu procuro um oculista. Mas você está com problema na mente, ele não quer procurar alguém da área. Ou seja, cada área tem um profissional que vai te ajudar. Ou seja, buscar auxílio médico e orar não é antagônico. Não é antagônico. Ou seja, você orar pedindo para Deus te curar e ao mesmo tempo buscar um auxílio médico, isso não são coisas que são antagônicas, ou seja, é uma ou outra, não. Então, são parceiros, isso não é você abrir mão da sua fé. Você não está abrindo mão da sua fé quando você faz uma consulta, quando você vai no médico. Não. O que a Bíblia diz em Coríntios? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar muito bem do templo que é do Espírito Santo. Então, se Deus nos deu um corpo, e é um corpo que é para ser cuidado para Ele, ele precisa ser muito bem cuidado. As enfermidades, elas têm origem na queda. Todavia, nem toda enfermidade é consequência de algum pecado. Então, o próprio Jesus ele já resolveu esse dilema dessa frase aqui, que é célebre. As nossas enfermidades, todas as enfermidades, elas têm origem onde? Na queda. Mas nem toda doença ela tem origem de algum pecado da pessoa. O próprio Jesus já teve que resolver esse tipo de problema. As pessoas chegando perto dele e falando assim, Senhor, quem que pecou? Foi ele mesmo ou foi os seus pais para essa pessoa estar desse jeito? Então tem gente, e infelizmente alguns tipos de igrejas, no nosso tempo ainda acredito, no sentido de se alguém está com alguma enfermidade, tem algum pecado aí, né? Alguma coisa escondida aí, tem algum... O próprio Cristo já teve que lidar com esse tipo de problema. Ou seja, a origem das enfermidades, óbvio, que é a queda lá atrás. Ou seja, todas as enfermidades automaticamente estão ligadas à queda, que é a desobediência do homem com Deus. Mas não necessariamente alguma enfermidade de hoje está ligada ao pecado que você cometeu. Não quer dizer que você, um câncer, chegou esse câncer porque eu fiz isso no meu passado foi complicado e Deus está te punindo por causa disso. Não, isso não é bíblico, entendeu? Então, a origem de todas as enfermidades é da queda, mas você não está enfermo por causa de algum pecado que você cometeu. Então, ou seja, se isso fosse real, é você banalizar a cruz de Cristo. É você subestimar o poder que Jesus Cristo tem para salvar o ser humano. Terceiro e último tópico, Jesus Cristo cura sim. A cura divina ela faz parte do plano de Deus. De tanto que no Antigo Testamento, quando você lê, vamos pegar lá Êxodo 15,
Uma das maneiras de Deus se apresentar é como Jeová Rafá. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor, o que te sara é aquele que recostura. O que é recostura? É aquele que volta para ser de acordo com aquilo que era. Então, isso que é sarar. Isso que é sarar. Ou seja, é Deus quando a enfermidade chega, quando a doença, quando ataca, aí ela acaba com o corpo, ela traz uma febre, ela definha o corpo humano. Aí o Jeová Rafá é aquele que restaura, é aquele que recostura, é aquele que vem para fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então é uma promessa de Deus, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te cura. Ou seja, uma das expressões que as pessoas conheceram Deus no Antigo Testamento é justamente como aquele que cura, como aquele que cura. E esse Deus continua curando hoje ainda. Esse Deus continua curando. E o próprio Jesus, no seu ministério, ele teve compaixão das pessoas. Ele olhava para as pessoas e viam pessoas como sem pastor. Jesus Cristo, ele tinha compaixão dessas pessoas. Jesus Cristo curava essas pessoas. E essas pessoas elas eram restauradas a sua vida, elas eram restauradas as suas forças. Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. Ou seja, Jesus Cristo restaurando aquilo que havia se perdido. Jesus Cristo cura. Hebreus, capítulo número 13, afirma: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que me chama a atenção também no Novo Testamento é uma expressão de Jesus Cristo também em Marcos, capítulo de número 16. No finalzinho do ministério de Jesus, Jesus faz uma promessa. Em meu nome, falarão novas línguas. Em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aí Jesus Cristo fala uma série de coisas aqui em Marcos 16, justamente repetindo, em meu nome, em meu nome. Ou seja, e justamente o ponto dessa lição, em meu nome, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Gente, é muito bom ter essa noção de que é o nome de Jesus Cristo que faz. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? Porque quando vocês forem orar, ore no meu nome. O que Jesus está querendo dizer? Que o crédito, que o mérito é todo meu. Ou seja, quando nós chegamos diante de Deus em oração, nós não falamos assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho crédito, o Senhor sabe que eu sou muito bom. Não é nada disso. É no meu nome. O que nós estamos falando para Jesus? Jesus, eu sou falho, eu sou pecador, eu não mereço nada, mas o teu nome, tem como o Senhor expulsar esse demônio? Tem como o Senhor repreender essa enfermidade? É reconhecer a nossa pequenez e reconhecer que aquele que tem todo o poder é no nome dele que ele repreende todas as enfermidades. Gente, se você que está participando dessa aula e já foi curado por Jesus, comente aqui nos nossos comentários, deixa aí no seu comentário, eu fui curado por Jesus. Ou então, se você está enfermo, deixa aí nos comentários, eu preciso de uma oração. Nós cremos que o nosso Jesus Cristo ainda cura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é hoje e será eternamente. É isso que nós, Assembleia de Deus, acreditamos, que Jesus Cristo, ele cura. Vamos caminhar. Nosso segundo ponto do terceiro tópico. O que eu e você pode fazer para receber a cura divina? Primeiro, crer. Crer que Jesus Cristo pode curar. Então, crer em Jesus. Segundo, confiar no poder de Jesus. Não é só crer, mas confiar. Crer e confiar nesse poder de Jesus. Terceiro, pedir que os seus líderes orem. Ore por mim, pastor. Ore. A oração da fé sarará, salvará o doente. Oração da fé. Não deixar de perseverar na fé e na oração.
a perseverança, ela é fundamental para aquele que crê. Existem muitas pessoas que pedem oração, ora por mim para Jesus me curar. Aí passa uma semana, aí a pessoa fala assim, eu não estou orando mais não, porque Jesus não vai me curar mais. Persevera em oração. E quem ora, ele precisa estar aberto ao tempo de Deus. Porque da mesma maneira que eu e você fala com Deus, tem gente que esquece que oração é diálogo, oração não é monólogo. Às vezes nós falamos com Deus e tem gente que ora e só fala. Aí depois que fala, racha fora. Esquece que a oração é um diálogo. Eu e você fala com Deus e espera Deus falar. E há momentos que Deus está ali em silêncio e há momentos que não é o tempo de Deus. Eu e você precisa estar aberto ao tempo de Deus. Eu e você precisa estar aberto ao tempo de Deus. E não podemos deixar de crer que Deus fará. Não podemos deixar de crer que Deus fará. Não deixa de buscar auxílio médico. Ou seja, o fato de você estar orando, de buscando a Deus, não deixa de buscar auxílio médico. E o auxílio médico pode ser até para confirmar a cura. O auxílio médico pode ser para confirmar um milagre que Deus fez na tua vida. Não deixe de buscar um auxílio médico. Saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, há momentos que Deus ele vai nos curar. Há momentos que Deus ele não vai curar. Há momentos que Deus ele vai realizar um milagre. E há momentos que Deus simplesmente ele vai trabalhar em nós, né? Então, é importante nós saber que sempre a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E por último, saber que tudo aqui é passageiro. Saber que tudo aqui é passageiro, mas aquilo que nós esperamos é eterno. Todos os milagres, toda a cura é passageira. Todo o milagre, toda cura é passageira. Quem é curado, automaticamente, se Jesus Cristo não voltar antes, por exemplo, da sua morte, essa cura foi passageira. Chegou à morte. Uma cura, a pessoa, pegar algum caso bíblico. Lázaro foi ressuscitado, depois morreu de novo. Todas as nossas curas, todos os milagres, eles são passageiros. E por que eles são passageiros? Porque Deus, ele está imprimindo em nós que essa vida aqui, ela é momentânea. Deus, ele está querendo nos ensinar que todas as coisas que ele está fazendo por nós, seja uma cura, seja um milagre, seja uma graça, tudo enquanto é coisa que Deus faz, é momentâneo, porque aquilo que ele fará na eternidade é eterno. E lá não haverá choro, lá não haverá doença, lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor nas costas, lá não haverá câncer, lá não haverá nada. Eu e você aqui tem promessa de cura? Tem. Temos promessa de cura. E se ele não curar? Fica tranquilo, porque essa vida ela é passageira. Nossa conclusão. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela nos garante a salvação e a cura divina. Segundo, pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou e ele continua o mesmo. Eu sou fruto de cura divina. Jesus já me curou. Jesus Cristo já fez coisas extraordinárias na minha vida. E ele também já fez por você. Ele também pode fazer por você. E por último, devemos nos dirigir a Jesus com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Nós, pentecostais, nós acreditamos nas atualidades dos dons. Em meu nome, imporá a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O problema é quem acha que Jesus Cristo está limitado a ter curado simplesmente na época que Jesus veio. E tem gente que acha que Deus é tipo assim, Deus não pode curar mais.
Uma pena essa turma que acredita nisso. Mas nós, pentecostais, não somos sensacionistas. Nós não limitamos Deus. Nós cremos que o nosso Deus é soberano e nós cremos que o nosso Deus tem poder e nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser usar alguém com dom de cura, Ele vai fazer. Infelizmente, há igrejas que acreditam em uma soberania de Deus, mas não acreditam que esse Deus soberano pode usar alguém com dom para curar. Que soberania é essa? Né? Então, nós acreditamos sim que Jesus Cristo continua curando. Por quê? Porque Ele prometeu. E Ele vai continuar fazendo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para aprender uma porção da Tua Palavra. Continue abençoando a vida dos Teus filhos, Papai amado, e as pessoas que estão participando dessa nossa aula, que estão precisando de uma cura, toque eles. Papai amado, por meio do Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa aula. Deus te abençoe grandiosamente.